Grupos bolsonaristas no WhatsApp. Eles seguem vivos? A traição dos generais entrou para a história. Delirantes. Conspiração, mentira, fake news. Dentro dessa vacina contém os piores vírus. Eu sigo lá espiando. Conto pra vocês. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Eu tô de volta, afinal eu moro aqui, né? Mas eu não gravava aqui desde Bolsonaro presidente. Então faz um tempinho. Teve 2 vídeos que eu botei no canal, On the Road. Vocês viram? Um em Israel, outro nos Estados Unidos. Chique demais. Tem mais 2 que eu vou editar em algum momento. Aguardem. Eu tava com saudade dessa conversa aqui. Sentadinho, paradinho, com calma, câmera parada, sem barulho de rua. Talvez do ar-condicionado. Bem, faz tanto tempo que eu não tô aqui, parece que eu não sei mais fazer, mas vou tentar, tá? Eu sigo ativo lá nas redes sociais, no Instagram, se vocês quiserem ver o meu trabalho como comentarista e correspondente da CNN Portugal e da TVI, tá lá, tá bom? E eu tô preparando um vídeo para falar também do governo Lula, né, gente? O governo Lula não erra. O Brasil feliz de novo. Não é bem assim, né? Tem coisa para falar do governo Lula? Tem, mas o Lula deve estar agradecendo o Bolsonaro que não para de dar manchete, né? Um exemplo recente, o ministro do Lula, o amante dos cavalos, ia ter uma conversa, estava para cair, histórias mal explicadas, aí veio a história das joias sauditas, acabou um escândalo maior, e que todo mundo entendeu, né? Joias de milhões e milhões de dólares, o ministro Bolsonaro desembarcou no aeroporto, era para declarar como patrimônio do Estado, ele declarou? Não declarou, e depois ofícios, documentos, mobilizou aviões, militares, para poder tentar tirar as joias do aeroporto, lá da Receita, e entregar para Bolsonaro. Bem, até lembrou aquela fala dele, que é antiga, mas é meio atemporal. Eu sonego tudo que for possível. E hoje, qualquer pessoa que quiser pode irritar o Bolsonaro só falando pra ele, em vez de "Oi, tudo bem?", você vira pra ele e fala "Tudo jóia?". Já tô ouvindo até a voz dele. Cala a boca, o tá só. Fofo, né? Bem, eu vou falar de governo Lula em algum momento, mas é porque o bolsonarismo parece que não abandonou a gente, né? Não abandonou. Ainda mais quando tem esse escândalo de corrupção, aparentemente, tá? Não tem o setor jurídico, então é aparente, corrupção. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, seja bem-vindo à Coluna do Garrone. Vamos pro tema de hoje, em casa. Bem, eu falei, os miasmas do bolsonarismo estão aí, a gente sente no ar. Não é assunto encerrado, a extrema-direita segue sendo uma ameaça à nossa democracia, o Brasil evitou um golpe, sim. Os bolsonaristas seguem na negação, dizendo, ora, que não era uma tentativa de golpe, ora dizendo que quem estava lá não eram os bolsonaristas. Patriota não faz isso, eram infiltrados. Sendo que os bolsonaristas pediam exatamente isso, especialmente depois do segundo turno, né? Eles queriam um golpe de Estado. Eles chamavam de intervenção militar, intervenção federal, mas em bom português, golpe de Estado. Eles pregavam isso, eles queriam isso e tentaram isso, mas não conseguiram. Então, deprimidinhos e deprimidinhas, o que eu resolvi fazer aqui? Atacar o presidente da República. Mito. Não é exatamente isso. Eu resolvi fazer um vídeo para matar a curiosidade de vocês e a minha curiosidade também. Vocês sabem, eu tô nos grupos bolsonaristas no WhatsApp tem mais de 4 anos. E eu confesso que, do início do ano até aqui, eu tava consumindo pouco esse conteúdo, né? Saúde mental em primeiro lugar. Mas eu recebi umas mensagens de vocês me perguntando como é que estão os grupos bolsonaristas no WhatsApp. E agora que o Bolsonaro perdeu a eleição, foi pro exterior, as más línguas dizem que ele fugiu, uma calúnia e tal, mas enfim, vocês perguntando como é que ficaram os grupos. Estão mais agitados? Estão mais golpistas? Estão mais radicais? Eu tinha parado de consumir ostensivamente esses grupos, eu parei ali na virada do ano e a gente lembra, né, o que eles falavam ali na virada do ano, que Lula não tomaria posse. Ladrão não sobe a rampa. Hoje ela tá me atrapalhando aqui, né? Mas vamos lá. Vocês lembram no que os bolsominions acreditavam naquela época? Teve o general B... teve o sinal pro ET do celular, teve a juíza do Tribunal de Haia, que era a Lady Gaga, teve a promotora sueca, que era a cantora do ABBA, teve a história que depois que o Bolsonaro fugiu, quem assumiu o general Heleno, ele que estava mandando. E teve a história de que Lula não era Lula, era um sósia, que Lula tinha morrido, e o sósia usava uma máscara de silicone que tinha sido fabricada no Projac, Estúdios Globo. E teve aquela história, que eu acho muito engraçada, que as pessoas estavam dizendo que Lula estava com a voz rouca durante a eleição, ele estava com a voz rouca, porque ele fazia muito sexo oral na Janja. Credo, que delícia. E tinha aquela história, né? Calma, daqui a 72 horas, depois mais 72 horas, vai... E não aconteceu, né?
No mundo paralelo do bolsonarismo, eles ficaram esperando o Godot e o Godot não chegou. Os grupos são mesmo um mundo paralelo. Será que mudaram as estações e nada mudou? Como é que ficaram esses grupos? Vai ter vinheta vindo no Zap, mas antes vou explicar aqui rapidinho como é que funcionam esses grupos, né? Os grupos, eles não são um grupo de troca de mensagem, nesses grupos que a gente tem normal, né? De trabalho, de família. Eu tenho grupo só comigo, tenho 3, porque eu discuto comigo no grupo de WhatsApp também. É um grupo de desova de informação ou de desinformação, né? Com notícias, fake news, memes, áudios, vídeos, imagens e tal. Não é para trocar. É um vetor vertical. Informação de cima para baixo. Hoje a gente sabe que tinha produto, meme, que saía até do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, sob o comando do general Heleno, é o que tem na imprensa. Então, havia um trabalho efetivo do governo sob Jair Bolsonaro para espalhar essas mentiras todas. Então, não é um lugar de discussão. É um lugar para você manter a militância ativa com informação e unificar discurso. Tanto que quando as pessoas vão para a rua e gritam Forças Armadas salvem o Brasil, alguma coisa desse tipo, é algo que já está orquestrado ali, já está decidido no grupo. Então, é um lugar de desinformação, como se fosse a cartilha da seita bolsonarista. É mais por aí. Não confundam com um grupo de WhatsApp orgânico e horizontal, onde todo mundo tem o mesmo poder e pode debater, troca informações. Não é esse espaço. Dito isso, vamos ao Vi no Zap, então tem que rodar a vinheta. Então vamos lá, funciona assim. Nos grupos tem um monte de coisa, um monte de informação, é difícil, é muita coisa e tal. Então o que eu faço? Eu pego esse material e jogo para esse grupo que eu criei, que só tem eu, em que em algum momento eu paro, sento e compartilho esse material que eu tirei de lá, eu compartilho com vocês. Primeiro, esse aqui é importante que sempre tem mensagens religiosas, frases de Bíblia, porque afinal são todos cidadãos de bem cristão, então joga uma bíbliazinha ali, uma espinha, uma imagem de Jesus, um Bolsonaro abraçado por Jesus, isso é comum. Pergunta: depois das manifestações que culminaram na tentativa de golpe em 8 de janeiro, as manifestações golpistas cessaram? Basicamente sim, rola um medo e tal, mas tem um caso aqui que mostra que tem ali uma manifestação ou outra em frente ao quartel. Vamos dar uma olhada? Comando Militar do Sul, 8 de março de 2023. De 3, Rio Grande do Sul. Então, muita bandeira do Brasil, que é uma espécie de uniforme do bolsonarismo, e a defesa dos golpistas, pedindo liberdade para eles e defendendo a instalação de uma CPI, que a gente sabe que essa CPI que quer ser aprovada no Congresso pelos bolsonaristas é para contar outra versão da história, dizendo que não foram eles, mas foram infiltrados que promoveram aquela tentativa de golpe de Estado como uma espécie de álibi do governo Lula para poder prender bolsonaristas. Então pede liberdade para os inocentes, e é isso, né? Cantando o hino nacional. Mas a gente vê o número de pessoas bastante reduzido, mas é algo do mês de março de 2023, né? 8 de março, exatamente 2 meses depois dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Então tem gente lá, mas acho difícil que isso seja maior, porque agora o exército está sob o comando do presidente Lula. Então tem uma galera lá manifestando, mas assim, lota um ônibus, se muito, né? Vamos seguir aqui. Tem essa história que eu vou pedir para dar um blur aqui, que é o seguinte. Eles acham que generais traíram Bolsonaro. Generais e muitos militares, que o Bolsonaro queria dar um golpe para reverter o resultado da eleição, que eles dizem que teve fraude, tal. E aí, como é que você faz para manchar a imagem dos generais? Tem um vídeo aqui que eu não vou rodar, que você está vendo aqui encaminhado com frequência, é um vídeo que está rodando, que é a imagem de homens, muitos deles idosos, fazendo sexo. E quando eu digo fazendo sexo, não são imagens que sugerem que homens idosos estão fazendo sexo. Mostram homens idosos fazendo sexo. Imagens de sexo anal, sexo oral, beijos e tudo mais. E esses homens, segundo a versão dos bolsonaristas, seriam generais e oficiais, tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Militar. E diz aqui o texto: postaram as fotos de generais, um brigadeiro e até um coronel da PM que traíram Bolsonaro fazendo
sexo uns com os outros no clube militar. São umas bichonas, kkkk. Então, como eles são traidores, como é que você ataca a honra deles? Você chama de homossexual. O que para eles é algo bastante condenável. E o clube militar, explicando rapidamente o que é o clube militar, os militares não podem se sindicalizar, né? Não pode ter sindicatos militares, né? Então, o clube militar é um lugar que reúne militares, muitos da reserva. E na reserva, os militares podem fazer comentários políticos, manifestações políticas, não poderiam fazer na ativa durante o bolsonarismo foi feito. Então, quando sai algum comunicado do clube militar, aquilo soa mais ou menos como se fosse a voz dos militares. Só que aquilo ali não pode ser a voz dos militares, porque os militares não podem fazer ter posicionamentos políticos públicos. Então, funciona como uma espécie de sindicato, mas não é. Eles tendem a ser mais radicais do que os militares da ativa, porque os militares da ativa eles têm compromissos, né? Eles estão trabalhando. Quem está na reserva, aposentado, pendurou o coturno, não tem mais esse compromisso. Então tendem a ser mais antiquados, porque são mais velhos e tal, e tudo mais, e não tem esse compromisso do dia a dia. Falar de fora é muito fácil, né? Os militares têm que tomar o poder. Os militares querem tomar o poder? Aí tomam o poder, aí tem que cuidar da educação no Brasil, tem que cuidar da saúde do Brasil, tem que, né? Derrubar o governo é fácil, o problema é o dia seguinte. E diz aqui, que vergonha, boiolada danada, falta do que fazer, não tem o que fazer, toma que gosta. Assim, tecnicamente, se isso aqui fosse tudo verdade, toma que gosta, né? Se ele gosta de tomar, tá tomando, ok, tranquilo, mas no bolsonarismo, o que algumas pessoas acham delicioso, eles acham uma ofensa. E tem outro aqui dizendo, nojento, cambada de bichonas, velhas, e se prestando a isso, é o fim da picada. Não sei se é o fim da picada, pelas imagens aqui, é o meio da picada, bem no meio da picada. Não é o fim da picada, não. Pelas imagens eu não consegui ver o fim da picada. Mas enfim, notas de homofobia aqui para tentar difamar esses generais que traíram Bolsonaro. E mesmo que fossem imagens verdadeiras, né? Uma instituição privada, o Clube Militar é uma instituição privada, homens livres, né? Problema nenhum, mas o bolsonarismo é uma coisa horrorosa. Uma coisa que é interessante é essa ideia de que, em algum momento, o Brasil foi dividido, imaginando que o Brasil já foi unido um dia, né? E aí tem essa mensagem aqui. Aí vieram os corruptos, éramos todos humanos. Aí vieram os corruptos e ofereceram cotas raciais, benefícios sociais, conflitos religiosos e nos dividiram em classes. O Brasil, em algum momento, no passado idílico dessas pessoas, era uma nação unida, todos unidos, dançando numa ciranda, quase uma comunidade hippie, de tão unida. E aí eles se desencontram as cotas raciais, o que é esperado, já que eles negam a existência do próprio racismo, né? E as cotas são um remédio para o racismo. Você pode até dizer que se é um remédio bom ou ruim, é uma opinião, eu acho que é fundamental, mas eles acham que não tem racismo. Se não tem racismo, não faz sentido realmente ter cotas, segundo eles. Benefícios sociais, são contra os benefícios sociais, né? Sendo que até o Bolsonaro, o caro líder deles, defendeu a manutenção do Auxílio Brasil, Bolsa Família, ele mudou de nome de R$600, então até o Bolsonaro entende, de forma oportunista ou genuína, não sei, mas entende que benefícios sociais são importantes. Mas enfim, eles imaginam um passado em que o Brasil era unido, em que tinha esses 4 homens aqui, um médico, eu acho, um marinheirinho, um advogado e o de camisa vermelha, talvez fosse um comunista, se abraçando, todos felizes. Houve esse momento no Brasil. Não sei qual foi, se alguém souber qual foi esse momento, por favor, diga. Isso aqui é importante, falando do luxo, né? Exclusivo, Lula e sua mulher vulgar. Sua mulher vulgar. Ai, por que a Janja é vulgar? Mas tudo bem. Gastaram o equivalente a um apartamento com diárias em um hotel de luxo, 200 e poucos mil reais. Por que é importante isso aqui? Isso aqui, e é importante que essa notícia aqui, eu vou clicar aqui, a notícia é do dia 18 de janeiro. Essa notícia foi compartilhada no contexto das joias sauditas, do escândalo das joias sauditas, que é uma tentativa de dizer, falar, olha, o Lula também, né? Bolsonaro 16 milhões, Lula 216 mil. Né? E em algum momento o Lula, depois de ser eleito, quando estava na transição, ficou realmente num hotel, não sei se foram 200 mil reais, não sei mesmo, mas é só para dizer a estratégia que existe no grupo. Diante de uma acusação grave a Bolsonaro de, no fim das contas, apropriação de um bem público no valor de 16 milhões de reais, isso numa caixa, né, tinha outra caixa, o Lula também, hein? E o PT? Aí você põe isso aqui, uma notícia antiga, né? Outra aqui que é interessante, uma notícia que já foi desmentida.
é antiga, já foi desmentida. Mas no contexto em que o Bolsonaro está sendo acusado, você vai lá e requenta uma notícia antiga, que é essa aqui, que envolve o Lula. Lula. Vamos lá. Está achando que isso daqui é mentira? Eu vou mostrar para vocês. Deu muita repercussão, muita gente não viu, mas isso foi uma reportagem que a imprensa entrevistou um dos diretores do BV, do Banco do Vaticano. Não é mentira. Puxem na internet aqui, ó. Este alto funcionário do BV, que é o Banco do Vaticano, diz que aquele banco não existe contas secretas, são contas abertas. Se alguém perguntou e consultou, ele não vê crime. Qualquer um pode ter dinheiro lá. E ele diz que não precisava de mentiras. Tanto que ele diz que as maiores contas de lá são de Nicolás Maduro, que deixa o povo morrendo de fome na Venezuela. E, pasmem, presidente Lula, o pai dos pobres, 1,3 bilhão de reais de conta no BV, Banco do Vaticano. Você não ouviu errado. Estranho. A mulher dele vende Avon e tem 200 milhões de reais. Ou ela era uma ótima vendedora, porque 200 milhões, eu acho que ela ficou mais rica que a Avon, porque não é possível. Então, ele escolheu o caminho da mentira. Nós e Deus escolhemos o caminho da verdade. Eu fico com pena pelo caminho que ele escolheu, porque ele já tem os dias contados, porque tudo que vai contra Deus acaba rapidinho. Bonita essa frase. Tudo que vai contra Deus acaba rapidinho. Deve ser Santo Agostinho, né? Será que é? Ou é, não sei, Paulo de Tarso, não sei. Mas aqui, brincadeiras à parte, isso já foi desmentido, tá? De que o Lula teria conta e tal. A pessoa que se diz apegada à verdade contra a mentira, isso já foi desmentido. Mas tem uma coisa que é importante nesse vídeo que eu acho interessante detalhar. A outra notícia, que a ex-primeira-dama, ex-esposa de Lula, Marisa Letícia, teria uma fortuna de 200 bilhões, já foi corrigida, foi um erro de um juiz, de digitação, já corrigiu, ele já falou, errei e tal. Mas não importa. Mesmo tendo sendo desmentida essa informação, ela junta a outra informação que é mentira, ela dá uma espécie de... ratifica que aquela notícia falsa é verdadeira. Fez algum sentido? Já foi desmentido. Mas você fala, olha, mas claro, se o Lula tem 1,3, e não é 1,3 bilhões, tá? É 1,3 bilhão. Se o Lula tem 1,3 bilhão de reais no Banco do Vaticano, claro, se a mulher dele tinha 200 milhões, só que a mulher dele não tinha 200 milhões. Mas não importa. Não importa. Então, e fala a imprensa. A imprensa ouviu. Bolsonarista que não acredita em imprensa, cita a imprensa. E sem dizer este veículo, não. A imprensa ouviu. Já foi desmentido, tá? Outro discurso que segue correndo fácil, solto, é o discurso anti-vacina. E alguns têm, assim, um toque de... parece que é científico. Vamos ver? Então, nós temos aqui o DNA, que funciona como o HD. Ele armazena. O DNA armazena informações sobre você. O mRNA é um comando. Ribossomos, eles são os softwares. O que tem dentro das vacinas Covid-19? Tem um mRNA. É uma ordem que vai mandar os ribossomos fabricar alguma coisa. Estão trocando o comando natural. Entendeu? Dado por Deus. Em vez de produzir proteínas, coisas boas para o nosso corpo, talvez esteja fabricando outra coisa, pessoal. Então, assim, vai ter que comentar, né? O RNA natural, quando o cara diz, dado por Deus, já acabou, né? Já acabou a argumentação, né? Porque é como se a gente conseguisse viver só com coisas naturais, né? Tudo que a gente, se você está vendo esse vídeo, você é adepto de coisas artificiais, né? Deus não criou Adão e Eva e o YouTube, né? E tem um pouco de um jogo ali, de uma certa desconfiança, não tá fazendo coisa, tá fazendo o quê? Não sei. A pessoa não joga umas coisas no ar, dizendo que é antinatural e tá valendo, e continua num clima de suspeição.
Aí tem esse vídeo aqui que é um pouco mais, muito mais alarmista, alguém que não se identifica, mas que ele é uma pessoa boa, e ele quer salvar as pessoas de algo que faz mal pro corpo delas, né? Vamos ver. Me dá um minuto da sua atenção. Eu preciso dar um recado urgente a todos vocês. Mais uma vez estou aqui tentando alertar a população, botando minha cara a tapa e minha vida em risco para tentar salvar a vida de muitas pessoas e muitas crianças. Como eu havia dito, o sistema, depois do carnaval, ia apertar o cerco e eles iam vir com seu plano satânico. E eles já começaram, já está circulando aí a vacina chamada bivalente. Eu peço a todos vocês que amam a sua vida, não toma esse lixo, este veneno, pois dentro dessa vacina contém os piores vírus, onde ele vai entrar no seu corpo, vai começar a matar suas células, os seus tecidos, coagulando o seu sangue, causando trombose, AVC e... Isso pode ser um comentário até um pouco elitista, mas alguém que tem informações tão privilegiadas sobre algo tão específico, tecnicamente difícil de entender, não tem um domínio sobre a língua portuguesa, né? Ele fala do sistema, o sistema, que é um termo que já foi usado muito pela esquerda, né? Que espera o carnaval. O sistema espera o carnaval. E tem uma coisa importante da fake news, que ela tangencia a realidade, porque de fato começaram a ser distribuídas as vacinas bivalentes. De fato. Isso é uma notícia. Agora, a partir daí é tudo mentira, mas então ele tangencia. E uma pessoa que não se identifica com essa música aí dramática, o fundo é um cemitério, e o vídeo segue ali, eu não vou botar tudo, falando que as pessoas vão morrer, vocês vão ver, muitos jovens vão morrer, lista ali quais são as doenças e tal, e não tem fonte, não tem nada e tal, é um discurso alarmista. Lembra dos generais, aqueles que supostamente fizeram uma suruba gay no clube militar? Eles são alvo de outro vídeo aqui, em que eles falam dos generais farda vermelha, suja e corrupta, generais milicianos. São generais milicianos de novo. A pessoa que dá golpe de Estado vai se preocupar com a língua portuguesa? Não vai, né? Então, mais um vídeo aqui em que faz um perfil desses generais que traíram Jair Messias. A traição dos generais e a partida do presidente. O presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu uma das maiores traições de seus generais, jamais vista na história da nova república. Aqui neste vídeo vou contar a história resumida, relatada por pessoas próximas ao presidente. Bolsonaro teve apoio maciço dos militares durante a sua campanha. Porém, o que poucos sabem é que este apoio não inclui generais. Estes, dominados pelo corporativismo, vaidade e, em muitos casos, não escondiam inveja da ascensão de um oficial da caserna que mal chegou a capitão. Muitos dos generais o viam como subalterno e não se conformavam em ter que prestar continência a um capitão, mesmo que este seja o presidente supremo das Forças Armadas, eleito democraticamente pelo povo brasileiro. A participação de praças em seu governo sempre foi muito discreta, apesar de este, na sua maioria, serem apoiadores declarados do presidente Bolsonaro, inclusive participando nas campanhas e manifestações. Bolsonaro tentou por 5 vezes tocar o artigo 142 para a garantia da lei e da ordem, porém não encontrou guarida nos generais. Inclusive ameaçavam prender o presidente caso existisse uma medida mais contundente contra a desordem. E enquanto isso, o povo bradava em frente aos quartéis: SOS e Forças Armadas, acreditando que ali seria o porto seguro e que, no fim, os militares mostrariam quem manda no país. Fingiram estar do lado do Brasil. Enfim, aí eles incluem até o general Mourão nessa história. Uma coisa importante que as pessoas usam até alguns jargões e técnicas do jornalismo, do sigilo da fonte, por exemplo, falar fonte, ouvir gente próximo do Palácio do Planalto. O sigilo da fonte é um direito na legislação, ok, né? É um princípio básico do jornalismo, só que o sigilo ele prevê que a pessoa tem alguém ali passando essa mensagem, no caso o jornalista. Você não pode ter sigilo da fonte e sigilo do emissor da informação. Aqui é um sigilo total, uma voz do além que diz que ouviu alguém Então não é nada. Informações importantes, não é presidente presidente máximo das Forças Armadas, não é comandante das Forças Armadas, comandante em chefe das Forças Armadas. Outra coisa, ele diz que Bolsonaro não prestigiou os praças, né, na administração federal. Praças é quem não é oficial. Existem 2 caminhos de entrar nas Forças Armadas. Você pode no Exército, por exemplo, entrar via, por exemplo, a Academia Militar das Agulhas Negras, que foi o caminho do Bolsonaro, que já sai oficial, ou a Escola Naval, você já sai oficial, ou entrar de baixo, como soldado. Dificilmente você vai chegar
a ser oficial general. Então existe quase como se fosse duas forças armadas separadas, uma que vem de um nível superior e outra não. E na cúpula da administração federal, dificilmente você não teria alguém que tem essa formação superior. E ele diz, poxa, justamente os praças que participaram de manifestações e campanha, tudo que eles não podem fazer. Né? Militar na ativa não pode participar de campanha e de manifestação, ele pode votar. Agora, manifestar a posição política, ele não pode. Então, tudo muito equivocado, obviamente, e culpando os generais, que, segundo eles, são milicianos, tá? São milicianos esses generais. Esse foi o Vi no Zap. O que vocês acharam? O quadro não morreu, né? Eles seguem lunáticos, conteúdos conspiratórios, vem comunismo em todo lado, tem homofobia sim, golpismo, são antivacina, fixação com Lula e as joias milionárias. Isso não é relevante, é tudo implicância da imprensa. A avaliação minha, como ouvinte nesses grupos, eu percebi que eles estão meio parados, menos frenéticos do que eram. A fábrica de desinformação bolsonarista parece sem combustível. Não tem tantos memes, textos longos, com uma versão da realidade. Está um material mais requentado. Será que está faltando dinheiro e os financiadores estão, quem sabe, com medo de entrar na mira do STF? Os bolsominions estão borocochô? Será que essa sensação é só do Garrone? Eu fui ouvir a opinião de quem sabe, professor Davi Nemer. Ajuda aí, professor. Olha, Garrone, realmente os grupos estão bem batidos, estão bem parados. Isso se dá por diversos motivos, né? Um que sai do modo campanha, já que esses grupos não se sentem mais motivados a conquistar um objetivo maior, né? Que seria reeleger Bolsonaro. Já aceitaram a derrota, assim também como aceitaram que o resultado das urnas são legítimos ou que eles não vão conseguir mudar nada, principalmente depois do que eles viram depois dos ataques, né, terroristas de 8 de janeiro. Viram que não vão conseguir. E também tem, claro, a frente levada pelo STF, pelo TSE, né, banindo diversas contas, caçando contas de parlamentares, de desinformadores, principalmente, né, no Twitter, no canal do Telegram. E essa cassação, né, essa suspensão de contas no Twitter também ajuda a parar a movimentação desses grupos, já que muitos prints dos tweets eram circulados, ou até mesmo os links dos tweets eram circulados nesses grupos, que ajudava a movimentá-los. Fora também que com essa mudança de poder e esse avanço do STF, muito do dinheiro que era usado para financiar a infraestrutura humana da desinformação, ou seja, o pagamento para produção e distribuição, até mesmo gerência de grupos, né, no WhatsApp e Telegram, essa fonte de dinheiro secou também, já que eles sabem que o STF e o TSE não vão mais deixar essas coisas passarem em branco. Então são diversas coisas que têm influenciado muito esses grupos. Mas, por mais que isso tenha, né, parado os grupos, o que pra gente é um alívio, né, já que dá uma pausa aí pra gente reconstruir a nossa saúde mental. Mas uma coisa que é importante lembrar é que essas pessoas não sumiram, né? Essas questões não desapareceram. Com certeza estão reconstruindo em outros espaços, seja offline ou online, e é sempre bom ficar atento para saber onde é que eles estão se reorganizando. O professor Davi Nemer, antropólogo, professor da Universidade da Virgínia de Harvard, ele acompanha também os grupos assim como eu, mas com um olhar mais acadêmico. Eu tenho essa pegada mais jornalística na editoria de deboche, né? Duas pegadas diferentes sobre o mesmo tema. Pergunta: essas redes bolsonaristas, borocochô, almoadinhas, caidinhas, querem dizer que o bolsonarismo está em decadência também? É sempre bom separar a torcida de análise. É fácil você buscar ali uns sinais de enfraquecimento, juntar isso tudo e concluir que o bolsonarismo está fadado ao fracasso. O líder deles está cheio de acusação nas costas, processo, tem provas de desvios éticos, crimes também, tem lideranças presas, golpistas de tornozeleira, Lula eleito tocando o governo dele. Eu repito a pergunta: fora das redes, a extrema-direita e o bolsonarismo estão em decadência? E aí eu vou recorrer a um texto do professor e filósofo Vladimir Safatli, que ele publicou na Piauí. É importante porque ele separa torcida de análise. Dá uma lida lá. Ele lembra, por exemplo, os atos de 8 de janeiro, e lembra o caso específico do esfaqueamento da Obras Mulatas de Di Cavalcanti. Qual seria o significado desse esfaqueamento? O que o bolsonarista estava atacando? Que valores, não só esses valores, mas valores um pouco mais etéreos, né?
é uma loucura, é um transe, a gente tende a classificar essas pessoas como irracionais. E ele faz uma provocação no texto, em vez de pensar essas pessoas como irracionais, por que não pensar que é uma nova racionalidade? A racionalidade mudou, um novo padrão, novos padrões. Negar que parcela da sociedade vê o mundo assim é ignorar a realidade. Com uma certa arrogância, um ar de superioridade moral, a gente, terrabolista, vê esse povo como delirante, uma loucura, uma burrice. Mas suponhamos que estejamos certos. Se for mesmo uma loucura, uma burrice, um delírio. Esse delírio, essa loucura, essa burrice, está tudo organizado politicamente, disputando eleição, disputando atenção, arregimentando almas. O Safatli lembra ainda de um outro caso, em Brasília, no dia 31 de janeiro, portanto, depois dos atos de destruição na Praça dos Três Poderes, de um homem, um bolsonarista radical, desculpa o pleonasmo, que foi a Brasília, na mesma Praça dos Três Poderes, e ateou fogo ao próprio corpo, gritando morte ao Xandão. E aí eu penso, é um louco que acha que a solução do problema do país é a morte do Xandão? Ok, mas ele está sozinho? Talvez ele seja só a pessoa que se dispôs a ir a Brasília e se imolar em praça pública, literalmente. Leiam o texto, eu misturei aqui umas ideias minhas com as ideias dele, mas eu não sistematizo as coisas tão academicamente como ele faz. Mas olha lá, chama A Hora da Insurreição, tem no site, tem na revista física, vou deixar o link também para vocês verem. Dei uma pincelada aqui, olhem lá na revista Piauí. Então, deprimidinhos e deprimidinhas, vamos ter que seguir vigilantes. O povo do mundo de lá pode estar sem grana temporariamente, com dificuldade de operar essa rede de ódio, podem estar menos aquecidos, mas tem essa base, a extrema-direita está aí, está no Congresso, e é uma nova maneira de ver o mundo. Os padrões são outros. Gente que acha que pode ser um argumento razoável contra a vacina, dizer que a vacina é diferente do que Deus projetou. Um vídeo que fala de generais que traíram Bolsonaro, que são melancia, são comunistas. Isso faz sentido para eles, generais comunistas, Mourão comunista. E gente que acha que xingar alguém de gay é um xingamento, né? Trair o Bolsonaro é gay, pronto. Agora, importa se faz sentido? É irracional? Pode ser, mas é uma nova realidade com a qual a gente tem que lidar. Mais uma sugestão, dessa vez de um podcast, chama Guerras Culturais, da Globoplay. Explica, digamos, esse novo normal. Como termos como ideologia de gênero entraram no debate público. Faz sentido? Nós aqui sabemos que ideologia de gênero não existe. É um termo não acadêmico que foi criado pela extrema-direita, que acha que homens e mulheres têm papéis sociais inatos criados por Deus. Quem usa o termo ideologia de gênero acha que homem é provedor, forte, não rebola, tem cabelo curto, usa calça e não chora. E mulher é submissa, frágil, tem o dom natural de cuidar da casa, das pessoas, das crianças e usa saia. Eu já falei de um exemplo aqui que eu acho ótimo, que faz a gente pensar, que é Luís XIV da França, o rei Sol, todo poderoso, comandava aquela monarquia absolutista com mão de ferro, um macho alfa. Aí você vai ver a imagem dele, do machão, não é bem um homão da porra como a gente imagina, né? Tá mais pra uma drag queen. O que eu quero dizer é que o arquétipo do que é homem, do que é mulher, varia no tempo e no espaço. O exemplo de um macho do passado pode ser o anti-exemplo do macho do presente. É muito óbvio, né? Não para a extrema-direita. Eu fico sempre pensando no caso de Jesus, né? Porque não casou, não teve filho, não usava calça, dizem que era cabeludo, e é um exemplo de homem. Enfim, logicamente, a ideia de que há papéis sociais naturais para homens e mulheres não se sustenta com 10 segundos de argumentação, mas eles não trabalham com a ideia de argumentação, né? Bem, nesse trabalho de entender a mentalidade deles, eu sugiro um documentário, uma série documental, extremistas.br, também na Globoplay, gera vários sentimentos na gente, desde repulsa até graça, né? Porque no fim das contas, cara, a gente se identifica porque é todo mundo brasileiro. Mas tem um lado otimista, porque dá para conhecer também o Sleeping Giants Brasil, que a princípio era um trabalho de formiguinha para desmonetizar o discurso de ódio na internet e tal, mas que ganhou corpo e chegou a inviabilizar alguns negócios. Então, é interessante. Anota o texto do Safatli, o podcast Guerras Culturais e também a série documental extremistas.br. Eu adoro ouvir no Zap. Tem um quê de Deboche Never Ends, mas muitas vezes tem uma pegada cartola de que é rir para não chorar. Mas aí eu vou seguir o conselho do Safatli, de não ignorar a realidade que se apresenta. Essas pessoas existem. Vivem numa realidade paralela, ok. Vem conspiração por todo lado? Vem.
Gente que se sente ameaçada por coisas inventadas, sim. Diz ter certeza do que Deus pensa, eles sabem disso. E acham que o Deus deles é o Deus, e não um Deus. Né? A humanidade já acreditou e acredita em vários deuses. Mas é a realidade. E aí? Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora José. Um beijo pro Drummond. Sem solução aparente? Sim. Mas e aí? Eu não tô fazendo vídeo de coach nem de autoajuda, né? Eu não vou dar aqui uma solução, eu tô aqui para complicar a vida de vocês. Então, como é que eu termino essa coluna? Eu vou citar o professor Safatti, que é uma frase bastante simples, que serve para a vida e serve para a psicanálise também, né? A gente pode refletir sobre a vida assim. Ele diz: a melhor maneira de não resolver um problema é ignorar sistematicamente sua real extensão e profundidade. O problema está aí. O bolsonarismo talvez seja só o nome fantasia de um problema bem pior. Um militar mal formado, falso cristão, com questões psicológicas, sexuais, cognitivas perceptíveis, com vocabulário de 500 palavras, sem refino estético, desconhecimento sobre as letras e sobre o uso de talheres. Parece que ele é a face mais visível, representante de turno dessa realidade paralela que está brigando para ser hegemônica. Deprimidinhos e deprimidinhas, a gente fala de Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, mas parece que o buraco é bem mais embaixo. E aí, gente? Às vezes esse negócio de buraco é mais embaixo é bom. Às vezes é bom. Nesse caso não é bom não, mas às vezes é bom. Mas tem uma coisa para pensar, que é uma coisa que eu trabalho na minha análise e serve para analisar o mundo também. No presente, às vezes é muito difícil a gente ver as coisas boas, né? Falar, este é o momento bom da minha vida. É muito mais fácil depois que passa, você olha para trás e fala, pô, há 10 anos minha vida estava muito... Hoje está uma porcaria. Então, esse distanciamento histórico é importante. É difícil ver o lado bom da coisa enquanto se vive, né? É difícil perceber. E é para pensar. Por isso que eu costumo dizer que eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo. O mundo hoje, com certeza, é melhor do que era 50 anos atrás. Hoje, a gente tem mais possibilidade de ser o que a gente quer ser, né? Tem mais possibilidades. Os modelos são menos engessados. Isso, claro, na nossa visão aqui de terrabolistas, né? Para aquele povo do mundo de lá, eles têm saudade de um passado que nunca existiu, uma felicidade completamente idealizadas, né? Quando a família era supostamente perfeita, o Brasil não tinha problemas. Você tinha um marido livre para exercer sua sexualidade fora de casa, desde que não deixasse faltar em casa. Uma mulher inorgástica, submissa, dependente à espera do cônjuge em casa. A violência era um método de educação. Os filhos não podiam escolher os seus caminhos, tinham que emular os pais. Filho de peixe tinha que ser peixinho. Hoje, ele pode ser peixe, peixinho, peixe-boi, peixe-espada, pode ser sereia, pode ser sashimi, né? Não podia nem divórcio. Hoje, até os mais reaças se divorciam, né? Tem segundo, terceiro casamento, e até as mais conservadoras querem escolher os próprios parceiros. E vejam, ousadas, querem até gozar. De novo, o modelo de família que eles dizem defender não é um modelo que tem existido no passado. Comenta aí embaixo se vocês têm alguma sugestão de tema, tá? Que aos poucos eu quero fugir um pouco desse tema do bolsonarismo. Só que o bolsonarismo tá aqui, ó. Tá aqui. Golpismo, disputa, tudo aqui. A gente sabe, né? Então, mas aos poucos eu quero fugir. Quero falar também do governo Lula, que tem pontos a serem destacados, criticados, porque na campanha se prometeu demais. O arco de aliança era muito grande. Cada pessoa que votou em Lula votou pensando numa coisa, né? Cada um pensou num Lula e agora ele tem que contemplar vontades que são muitas vezes incompatíveis. Ele é um hábil político, né? Negociador e tal, mas vai ser difícil fazer com que as pessoas se sintam contempladas. E um Congresso que aparentemente vai jogar contra, né? Mas podemos falar disso em próximas colunas. Essa acho que ficou até grande. Como eu não faço aqui há muito tempo, eu não sei o que falar muito, eu saio falando, não sei. Não sei se está com 2h30, o editor que lute, tá bom? Então, a seguir a coluna do Francisco, claro, não sei o que ele traz, porque ele não me avisa, ele é livre. Então é isso. Eu fico por aqui, um beijo, tchau. Até a próxima. Ó quem tá aqui, olha que bonitão, Francisco. E ele veio aqui na coluninha dele, ele tava acompanhando o no Zap,
e veio desbancar essa história, né, Francisco? De que agora vão comer carne de cachorro. Não vão comer carne de cachorro. Mas eu ousaria dizer que o Francisco é muito apetitoso. Porque olha aqui, ó, olha essa paleta aqui, essa coxona aqui, tem um lombo aqui também, ó, olha aqui, ó. E né, Franciscão? E tem, não sei se vocês já viram, mas tem bochecha de porco. Já viu bochecha de porco? E por que não pode ter bochecha de Francisco? Olha isso aqui. Isso aqui dá um bife, gente. Ó, um bife isso aqui. Né, Francisco? Mas não. A gente não vai comer carne de cachorro, não. Né, Francisco? É fake news. Né? É muito lindo esse cachorro. 11 aninhos já, gente. É um senhorzinho.